meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aqui a palavra nos fala, irmão. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Mas o Senhor não é só o meu pastor, é o nosso pastor. Se fosse só meu, né, ia ser exclusivo, né? É o nosso pastor. Então nós temos que confiar nele. Ele fala também, nada nos faltará. Se você confia no Senhor, né, Ele vai agir na sua vida, vai prosperar, Ele vai abençoar, né? Mesmo que você andasse pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer não, porque o Senhor está contigo, né? Ele vai te proteger, Ele vai te libertar, né? Ele vai te salvar do perigo, porque o Senhor manda os anjos, né, para nos guardar, né? Então Ele tem um anjo ao serviço dele. Se você serve a Deus, se você é fiel a Deus, os anjos estão ali, né, te guardando, né? O Senhor, Ele nos protege, né? Ele tem cuidado de nós, porque o Senhor é maravilhoso, né? Se não fosse Deus, o que seria de nós? A vida vai acontecer um acidente, Deus vai e livra, né? Nos livros do acidente, eu várias vezes já tive acidente, quase morri no acidente, moto, mas o Senhor tem me guardado, até hoje eu estou firme aí, graças a Deus. Então a gente tem que confiar mais no Senhor, né? Porque quem tem um pastor igual Jesus, né? Não precisa de mais nada não. Você está bem servido, né? Não precisa de mais nada, porque Ele vai te guardar, né? Porque o sacrifício na cruz não foi bom não. O sofrimento lá foi grande, né? Então Ele foi traído por algumas moedas que não valem nada, né? Mas Ele fez isso por amor a nós, né? Ele aceitou ser traído, aceitou sofrer, que Ele poderia muito bem ter falado para os anjos, tiram daqui, eu não quero sofrer por ninguém, quero morrer por ninguém não. Mas não, Ele fez questão de fazer a vontade do Pai. Ele não queria fazer a vontade dele, né? Ele quis fazer a vontade do Pai, que a vontade do Pai é que prevalece, né? Não adianta, né? A gente quer fazer as coisas da vontade da gente, não adianta. Você quer uma coisa e Deus quer outra, não adianta. Você quer ir para um lugar, mas Deus não quer que você vai, Deus quer que você vai tudo aqui. Você está querendo ir para outro lugar, mas Deus não quer que você vai. Porque você vai no lugar errado, você vai quebrar a cara, né? Porque Deus quer que você vá no caminho da luz. Porque tem muita gente que está indo para o caminho das trevas, o caminho errado, o caminho das drogas, da bebedice, né? Da prostituição, né? Fazendo as coisas que não agradam a Deus, né? Então isso aí é errado, né? Então a própria palavra já nos julga, né? Porque os mandamentos estão aí, né? Então não é para matar, não é para roubar, né? Não é para levantar falsos testemunhos. Então a própria palavra já nos condena. Se a gente ia fazendo isso, a palavra já está nos condenando, né? Então porque Jesus veio não para julgar, Ele veio para salvar. Então nós queremos que Ele nos salve, então nós temos que andar na presença dEle, né? A presença dEle na nossa vida que é o mais importante, né? Porque se a gente andar vagando por aí sem Deus, não vai adiantar nada, né? Porque quando nós estávamos no mundão, as coisas só davam errado para a gente, não dava nada certo, porque o diabo ficava entrando na nossa vida, fazendo nós fazer as coisas erradas, né? Nós achamos que não estava tudo certo, mas o que é certo para nós, né, para Deus está errado. A vida não é associada, se está certinho, fazendo isso aqui, não, está errado, tem coisa que ele está fazendo que está errado. Então a gente tem que ficar mais firme na presença dele, né? Obedecer mais a palavra, né? Orar mais, né? Santificar, né? Porque Jesus falou, seja santo, porque eu sou santo. Então nós temos que santificar. Está certo que nós pecamos, né? Mas tem que pedir perdão para Deus, consertar com Deus, né? E tem que pedir perdão para Deus todo dia. É todo dia que nós temos que consertar. Porque nós somos pecadores, né? Então você já vem de longe já, né? Tanto jardim do Éden lá, aquele pecado que cometeram lá, já veio, né? Aí você já entranhou na gente, então nós somos pecadores. O único que não tinha pecado era Jesus, né? Mas nós somos pecadores. Então nós temos que estar sempre, né, buscando a Deus, pedindo perdão, misericórdia, né? Porque a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Imagina se a misericórdia do Senhor acabasse, ele não está perdido, né? Ainda bem que ela dura para sempre. Se ela acabasse, nós estávamos perdidos. A misericórdia dele dura para sempre. Por isso que nós temos misericórdia de nós. Tem muitas pessoas aí, olha o convite aí, muita gente já foi embora, né? Muita gente não aguentou. Mas Deus nos livrou, né? Não deixou que nós fosse. Porque Deus tem um propósito na nossa vida de fazer algo para Ele, né? De pregar a palavra, né? De ajudar na igreja, né? De passar a mensagem de Deus, né? Quando Deus tem um propósito na vida da gente, deixa a gente ir, não. Não, você vai ficar roncadinho, vai comer um pouquinho de feijão aí na terra, você não vai agora não. Deixa cair. Porque
preciso, né, te usar, né? E Deus tem usado, Deus tem trabalhado na nossa vida, né? Deus tem usado para passar a mensagem dele. Que Jesus falou ali de pregar o evangelho a toda criatura. Então, o povo está precisando ouvir mais a palavra do Senhor, né? Que é a palavra que nos liberta, a palavra que nos guia, né, no caminho certo. Que é quando você lê a palavra fala com a gente. Então, assim, nós temos que fazer isso aí, estar sempre lendo a palavra, buscando mais, né? E tem muita gente da sua família que está precisando ouvir uma palavra, né? Você fala assim, não fala nada de Deus para ele não quer ouvir mesmo, né? E aí você tem que ir com um jeitinho, né? Olha, você consegue, porque Deus vai trabalhando na mente da pessoa, né? Vai entrando assim devagarzinho, até a pessoa resolver aceitar o Senhor, né? Aí a pessoa vai indo, consegue pregar a palavra. Porque a água batendo em queda dura tem que fura, né? Então a palavra é assim, vai devagarzinho, vai pregando, uma hora dá certo. Uma hora a pessoa vai entender que você quer falar para ela que ela tem que aceitar Jesus, né? Que ela tem que aceitar, porque sem Jesus não tem jeito de ter salvação, né? Porque que adianta ganhar o mundo inteiro, a pessoa ficar rico, com macarrão, ter dinheiro no banco, mas se não tiver Jesus, não adiantou nada, perdeu a alma, né? Então nós temos que cuidar da nossa alma, que é o mais importante para Deus. Porque Deus não importa da nossa aparência, da nossa posição, o que nós somos, o que não interessa para Deus, né? A alma dele que é importante, a alma nossa que é importante para Ele. Ele quer salvar nós, né? Ele quer que nenhuma alma se perca, né? Quer que todos sejam salvos. Mas muitos já se perderam, muitos já foi, né? Já morreram no pecado, não quis consertar com Deus. Tem muitos que serviam a Deus hoje já não servem mais, né? Essa pessoa aí se perdeu. Ali estava no erro aí, né? Fazendo as coisas erradas, não quis aceitar Jesus. Às vezes ouviu a palavra, né? Ficava na igreja ouvindo a palavra, de repente voltou para o mundão, né? Sendo conhecedor da palavra. E nós que conhece a palavra, tem que ficar cada vez mais firme. Nós não pode retroceder não, né? Aceitou Jesus, fez aliança com Ele, porque nós não devemos quebrar a aliança. A aliança não deve ser quebrada. Tem que ficar firme mesmo, porque não tem, na nossa vida aqui, não tem gente mais importante que Jesus para nos ajudar, né? Para cuidar de nós, né? Então, né, temos que ficar, né, entregar mesmo a nossa vida para Ele, né? Abrir o nosso coração, né? Porque Jesus nessa educação não vai entrar de qualquer maneira, não. Se você não abrir o coração, não vai entrar, não. Ele só vai orar se você abrir o coração, aceitar Ele dentro do coração, né? Então nós temos que ficar firmes, né? Porque é tão bom servir a Deus, né? Porque a gente deita, a gente ora ali, a gente deita com consciência tranquila, sabendo que nós temos aquele que guarda nós, o nosso pastor, né? Nosso pastor, e nada vai nos faltar, né? Ele vai nos refrigerar a nossa alma, né? Então isso é importante, né? Porque imagine se nós não aceitássemos Jesus, nós ficássemos nesse mundão aí, que seria de nós, né? Porque é o Senhor que nos converteu, não foi nós que converteu por nós. Se dependesse de mim, eu estava no mundão até hoje, fazendo as coisas erradas. Então é Deus que converte a gente, né? Então a gente tem que ficar dentro disso aí. Porque se você foi convertido, você tem que dar graças a Deus. Porque é uma maravilha, é uma bênção para nós, né? Um privilégio, a pessoa que é convertido. Porque nem todos que vai se que Deus vai converter. Muitos vão ficar para trás. Jesus está passando a peneira, é pouco que vai sobrar. É igual banar café, né? Café vai banando, só sobra o melhor, o resto é só prato fora. É banado e jogado fora. Por isso que nós sabemos que a pessoa fala assim, a igreja tem pouca gente. Mas para Deus não importa a quantidade. Ele quer pessoas selecionadas, aquelas pessoas que servem a Ele, que tem o coração aberto, né? Que ama a obra de Deus. É isso que Ele quer, né? O Senhor está tirando a batata podre. O podridão está saindo. Deus quer só os escolhidos, né? Por isso que a Bíblia fala que muitos serão chamados. Já chamou muita gente, mas poucos escolhidos. São poucos que vai permanecer. As igrejas podem olhar para você, está tudo vazio. As pessoas já abandonou a Deus, não quer saber de Deus mais. Porque na Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriar. Já esfriou. E nós ficamos na presença dele, que nosso amor ainda está quente, né? Mas de muitos já esfriou. Muitos
triste falar isso, mas é verdade. É triste falar isso, mas muita gente já não serve a Deus mais. A igreja que ficava chegona mesmo, mas Jesus já abandonou a Deus. Não quis saber de Deus mais. A coisa mais importante da vida é que a pessoa abandonou, que é Deus, né, o Senhor. Porque está dando mais importante para as coisas do mundo. As coisas do mundo não tem valor nenhum, sabe por quê? A gente não vai levar nada. Se você tem um carro bonito, vai ficar aí. Se você tem uma casa bonita, vai ficar aí. Se você tem um relógio de ouro, vai ficar aí. Se você tem uma joia de ouro, vai ficar aí. Diamante, vai ficar tudo aí. Não leva nada. Então não adianta. Porque tudo que nós temos aqui na terra é emprestado. Deus empresta para nós, igual usando. Meu carro eu estou usando ele, minha moto eu estou até emprestado para mim. Quando for embora, vai ficar aí. Então, é tudo emprestado. Até o filho da gente, meu filho, não é nada. Não é nosso nada, é de Deus. Se Deus quiser levar, como é que faz? Você vai segurar? Igual meu irmão foi embora, Deus levou ele, né? Novo ainda, foi embora. Como é que vai segurar? Quando Deus quer, não adianta, não tem como. Então não pertence a nós, não. A minha mãe, meu filho, não, da senhora nada, o filho é de Deus. Quando Deus quer levar, não tem como, não. Você pode tocar o joelho na mão, mas se for na hora de Deus levar, acabou. Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas Deus te chamar, já era. Porque nós temos um tempo marcado para ficar aqui na terra. Para que chegar a hora, ele vai te levar. Enquanto não chega, você vai ficando. Porque você vê muitos acidentes que a pessoa arrebenta tudo, fica na cama lá em coma, e fala assim, aí já era. De repente, Deus não deixa ele ir, cura ele. Então não adianta. Nada pertence a nós, nada é nosso, e tudo pertence a Deus, tudo é na hora de Deus. Então nós temos que fazer aquilo que agrada a Ele, né? Para que Ele venha cuidando de Ele, tem cuidado de nós, tem que ser zelado por nós. Porque Deus é fiel, mas nós temos que ser fiel também, né? E não é só Deus que tem que ser fiel, nós temos que ser fiel também. Se Ele é fiel, nós temos que ser fiel, né? Então é isso que nós temos que fazer, ser fiel a Deus e agradecer, está sempre nos dando em nome de Jesus. Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.